nobres espectadores do Central HQs, mais um vídeo de guia de personagem. O primeiro guia foi do Incrível Hulk, aquele guia em 6 partes, um tanto longo, mas bem esmiuçado, bem explicado sobre o personagem. Dessa vez eu resolvi fazer um vídeo do Arqueiro Verde, um guia, um dossiê do Arqueiro Verde, que vai tratar das melhores histórias do personagem, sobre a própria história do personagem, o top 10, o top de vilões, o top de desenhistas e tudo mais. Obviamente vai ficar um vídeo mais curto do que foi com o Incrível Hulk, mas eu espero tratar dos pontos mais importantes do personagem. Então vamos começar aqui falando do Arqueiro Verde, Green Arrow, que se chama Oliver Jonas Queen. Ele foi criado pelo Mort Wessinger e pelo George Pep. Foi criado na revista Morphin Comics número 73 em novembro de 1941. Essa foi a primeira aparição do Oliver Jonas Queen. O Arqueiro Verde de lá pra cá, ele teve mais ou menos, entre especiais, mensais, minisséries e tudo mais, cerca de 2.433 publicações. Como vocês sabem, o Arqueiro Verde ele pertence à DC Comics e a DC tem as suas crises. Então ele tem o pré-crise, o pós-crise e atualmente os novos 52. Podemos dividir basicamente em 3 fases. A origem do Arqueiro Verde ela teve algumas mudanças. O básico ali, o grosso permaneceu, mas houve algumas mudanças em alguns aspectos ali de participação de outros personagens, uma mudança em algum sentido de motivação, o que motivou ele e tudo mais. Mas é basicamente a mesma coisa. Eu vou mais ou menos mencionar as 3 origens, né, que seria do pré-crise, o pós-crise e os novos 52, para dar uma informação melhor para vocês. A infância do Arqueiro Verde me parece que foi mantida pelo menos no pré-crise e no pós-crise. Nos Novos 52 ainda vai ser provavelmente melhor explorado mais para frente, caso se mantenha essa ideia dos Novos 52 da DC Comics. Na infância, o Oliver Queen sempre foi apaixonado pelo Robin Hood, sempre foi fã do personagem Robin Hood, e ele praticava bastante arco e flecha. Desde criança ele já praticava. Ele ficou muito traumatizado quando acidentalmente ele acabou matando, um desses treinamentos acabou matando um animal, então ele meio que ficou meio assim, assustado, traumatizado por conta disso. E devido a esse trauma que ele teve, quando ele e os pais dele estavam passando férias na África, os pais dele foram atacados por leões, conforme o editor vai soltando as imagens aí, e ele ficou sem reação e os pais dele acabaram mortos. Então ele foi criado pelo tio dele, herdou toda aquela fortuna que a gente sabe das indústrias Queen e assumiu os negócios da família. Aí, essa origem, como eu falei, basicamente dessa infância dele se mantém no pré-crise e no pós-crise. No Novo 52 ainda não foi explorada. A adolescência dele foi aquela coisa mais ou menos que todo mundo sabe. Ele foi criado em berço de ouro, era um cara que playboyzão, não precisava trabalhar, sempre fazendo festa e tudo mais, até que certa noite ele estava bêbado e ele estava no iate, ele caiu no mar e acabou preso numa ilha próxima ali da costa da Califórnia. Diante da situação que exigiu dele um maior amadurecimento, ele teve que se virar, ele teve que caçar, ele teve que arrumar abrigo, ele montou um arco e flecha ali, entre aspas, caseiro, artesanal, vamos dizer assim, e passou a se virar, até que um dia ele se deparou com um bando, uma quadrilha de traficantes, que estavam plantadores de maconha, e aprisionou esses caras, entregou para a guarda costeira e depois ele foi noticiado pelos jornais e acabou voltando para a vida social. E quando ele volta para essa vida social dele, ele, por essa lição que ele aprendeu, dessas dificuldades que ele aprendeu, ele acabou que teve uma nova visão de vida, então ele já não curtia mais aquelas festas glamourosas, onde todo mundo ficava se gabando, querendo se mostrar mais um que o outro, uma festa de futilidades, então ele acabou abandonando isso daí. Logo no início da carreira dele, ele acabou adotando um sidekick ali, praticamente um Robin dele, que foi o Roy Harper, conhecido como o Arsenal, mas aqui quando começou a ser publicado no Brasil ficou conhecido como o Ricardito. Cara, eu não sei que tradução foi essa porra da Ebal que tirou Ricardito, mas enfim. Mostra a imagem aí, o editor vai soltando.
Então ele passou a se vestir basicamente como o Robin Hood, que era o grande ídolo dele, e passou a combater o crime. Passou a combater o crime. Eu não sei se o editor vai cortar ou não, mas foda-se. Ele usava aquelas flechas, flecha de luva, flecha de boxe, flecha de isso, flecha daquilo e tudo mais. O personagem ele não teve muito apelo quando ele surgiu, por quê? Porque ele era muito... ele tinha algumas características até do Batman, ele não tinha uma personalidade própria, era aquela coisa, Batman também, um cara rico, e daí se transformou no vilão, num herói e tudo mais. Era basicamente isso daí, então ele não era um personagem com características próprias. Ele passava a policiar a cidade ali, com seu arco e flecha, a cidade natal dele, que é Star City, que é onde seria a base de operações dele. Em 1970, ele sofreu meio que uma reformulação, vamos por assim dizer. Ele adotou o cavanhaque, solta a imagem aí, e formou uma dupla com outro super-herói, que foi o Lanterna Verde, o Hal Jordan, solta a imagem aí também, estrelando uma curta, porém foi uma célebre série que trouxe bastante consciência e tal, porque tratava do cotidiano, uma história bem bacana, que não tratava exatamente de super-heroísmo, no sentido deles enfrentar vilões cabulosos e tal, mas histórias mais mundanas, literalmente mais mundanas. Foi uma fase escrita pelo Dennis O'Neil e desenhada pelo Neil Adams, um desenhista de mão cheia, e a série passou a tratar mais de temas adultos, né, com temas mais humanos, literalmente. Inclusive, essa fase ficou bem famosa por mostrar a dependência do Ricardito, aí, do Roy Harper, que é o Arsenal, com sua dependência por drogas. Então foi uma coisa bem inédita nos quadrinhos, essa abordagem do problema dos vícios das drogas com relação a personagens de quadrinhos, ainda mais o Roy Harper, que era um herói. Que ele era o Arsenal, o sidekick do Arqueiro Verde. Além disso, depois dessa reformulação e tal, o personagem foi evoluindo, ele ganhou bastante fama, se tornou um personagem melhor trabalhado, não uma mera sombra do Batman, ainda que ele fosse focado também no Robin Hood, e ele tirou aquele chapéuzinho dele de Robin Hood e adotou, aqui como vocês vão ver na imagem, um capuz, que deixou ele com um aspecto mais sombrio, né? Ele ficou mais irado e tal. Então não ficou aquela coisinha muito básica ali de chapéuzinho de Robin Hood, uma versão eu diria até um pouco mais infantil, ele fica mais sinistrão e tal. Inclusive é o que ele usa no seriado ali, aquela capa. Logo em sequência, ele começou a ter histórias com a Canário Negro, né, que veio se tornar depois a esposa dele, que é a Dinah Lance, imagem aqui. E no pós-crise, como eu falei pra vocês, isso acaba a crise, ok? 1985, 86, vem a crise das Infinitas Terras, dá um reboot, um reinício no universo DC, e daí a gente tem novas origens dos personagens e tudo mais. Muita coisa se manteve do que tinha sido apresentado no pré-crise, nesse pós-crise. O Oliver Queen, bilionário, playboy, tal, que vai parar numa ilha e tudo mais. Algumas mudanças tiveram com relação ao maior trabalho, maior detalhamento, por exemplo, quando ele está naquele iate, até que ele sofre aquele atentado e vai parar nessa ilha, e o Tommy, por exemplo, que é o que vem ser o mentor dele, não no pós-crise, ele sofreu graves queimaduras e ele chega pro Oliver Queen, a hora que eles conseguem chegar na ilha, e fala, ó, cara, foi tipo mais uma responsabilidade sua, foi sua última responsabilidade, você fudeu com todo mundo e tal, o que acabou deixando ele bem traumatizado, ele ficou assim em choque pelo que estava acontecendo, né? Além disso, uma mudança que teve foi que o Roy Harper, ele acabou aparecendo assim, entre aspas, aparecendo nessa ilha, após ele fugir da cadeia, veio a conhecer o Oliver Queen, que estava ali já naquela vida primitiva e de caçar, de arranjar abrigos e tudo mais, e eles conseguem arrumar uma maneira de sair da ilha e eles retornam para Seattle, onde o Oliver Queen emprega o Roy Harper nas indústrias Queen, inclusive para tentar reparar alguns erros do passado dele. Após algum tempo, isso aqui vocês vão acompanhar pelas imagens,
o Arqueiro Verde morreu, exatamente, ele morreu e foi substituído pelo filho dele, o Connor Hawke, que passou a agir e atuar como Arqueiro Verde, mas ele não tinha já o mesmo carisma do Oliver Queen, então ficou uma coisa muito sem graça. E essa morte, como vocês estão vendo aqui, não sei se o editor passa de novo a imagem, qualquer coisa, editor, foi uma explosão de um helicóptero, e que ele não quer soltar porque ele poderia perder o braço, o Superman arrancar o braço dele, uma clara referência a Cavaleiro das Trevas, percebam lá. Mas a história é bem fraca, tá ok? Mas essa referência ficou bacana. E ele se nega a ter o braço cortado, amputado pelo Superman para ele poder ser retirado do helicóptero antes que ele exploda. Ele acaba o helicóptero acaba explodindo e ele morre. Tempos depois, ele foi ressuscitado pelo Hal Jordan, pelo Espectro. Na época, o Hal Jordan ele se tornou o Espectro, o Lanterna Verde Hal Jordan se tornou o Espectro, que é uma entidade cósmica que busca vingança dentro do universo DC. Ele ressuscitou o Oliver Queen, que foi na saga chamada Espírito da Flecha, escrita pelo Kevin Smith, que eu vou abordar depois na Top Stories do personagem. Depois desse ressuscitamento, ele passou a ter uma maior importância dentro do universo DC, passou a integrar a Liga da Justiça, ter uma importância maior, ter histórias de qualidade, a DC passou a investir no personagem. Inclusive, ele se tornou prefeito de Star City. Eu vou mencionar onde aconteceram essas histórias mais interessantes, eu estou fazendo um apanhado geral do personagem aqui. Como eu mencionei para vocês, falta um pouco de voz, o Arqueiro Verde ele tem uma participação muito importante também em Cavaleiro das Trevas, quando ele aparece como o amigo do Batman ali, né? Mas ele está sem um braço, que foi inutilizado, mas leia o Cavaleiro das Trevas que vocês vão entender bem o contexto onde isso aconteceu. Nos 952, solta a imagem aí, mesma origem, mas sem o Tommy, que foi o mentor dele, e sem fugir da ilha com o Roy Harper. Então é basicamente mantida essa mesma linha. E outra coisa é que o Robert Quinn, que é o pai dele, está vivo nessa cronologia dos Novos 52. Como vocês viram, eu mencionei no pré-crise, no pós-crise, ele teria sido morto por leões. Já no Novos 52, o pai dele está vivo. Leiam a história para vocês entenderem o quanto tempo ele vai ficar vivo, ou se ele não vai ficar vivo, enfim, vocês têm que ler para vocês entenderem. E aqui também, nos Novos 52, ele já não tem o cavanhaque, né? O que também, de certa forma, às vezes nós leitores mais antigos, nos apegamos à imagem do Oliver Queen com aquele cavanhaque loiro e tal, e você fala, pô, tem uma mudança do personagem, não curtiu, porque você tá tão apegado àquilo, mas fica meio estúpido, né, porque ele usa simplesmente um negocinho aqui, né, tampando o olho, tem aquele cavanhaque e ninguém reconhece ele. Puta, é muito idiota, é muito estúpido, né? Então, pelo menos que ele use aquele capuz tampando, não tenha cavanhaque nem nada, e que fica pelo menos mais difícil de reconhecê-lo. E nesse Novo 52, como eu falei, muitas coisas ainda não foram explicadas com relação à origem e o relacionamento dele com outros personagens que estariam envolvidos com ele no pós-crise, como a Canário Negro, o próprio Roy Harper, Connor Hawke, se é que esses personagens alguns deles ainda existem dentro da cronologia dos Novos 52. Em relação às outras mídias, desenhos animados e tudo mais, a gente tem a primeira aparição televisiva do Arqueiro Verde em 1973, num único episódio do Super Amigos. Solta a imagem aí. E depois ele teve outras participações até no seriado do Batman, no desenho animado do Batman, e Liga da Justiça Sem Limites também ele fez várias aparições. Também tem o jogo de videogame, que é o Injustiça, Deuses Entre Nós, um jogo que se tornou mundialmente famoso, inclusive inspirou a HQ que foi até lançada pela Panini, o volume 1 pelo menos, estamos no aguardo do volume 2, uma série bem bacana. Em relação a séries televisivas, não desenhos, mas séries, ele teve uma participação em Smallville com o ator Justin Hartley, que interpreta um Arqueiro Verde mais novo e tudo mais, e é bem fiel a cronologia da DC nos quadrinhos. Então ficou bem bacana. Solta a imagem dele aí. E depois ele ganhou sua própria série, Arrow, interpretado por Stephen Amell, não sei como pronuncia o nome dele, que teve algumas mudanças com relação à origem dele
dos quadrinhos para esse seriado. Eu não acompanho o seriado, eu vejo o pessoal falando muito bem, elogiando bastante, apesar que alguns finais o pessoal tem criticado algumas temporadas e tal, mas me parece que realmente esse seriado trouxe o personagem talvez até o primeiro escalão da DC Comics, eu diria até o primeiro escalão, porque o personagem está aparecendo bastante na mídia e as publicações dele agora com o Jeff Lemire tem dado um upgrade aí no personagem em termos de status, de conhecimento. Então agora eu vou falar para vocês dos grupos, dos principais grupos que o Oliver Queen fez parte, o Arqueiro Verde fez parte. O primeiro dele, obviamente, Liga da Justiça. Solta a imagem aí, ele já participou da Liga da Justiça, já foi membro durante anos da Liga da Justiça. Ele também já foi membro dos Renegados. Solta a imagem aí. Outro grupo que ele participou durante um tempo foi os 7 Soldados da Vitória, mas isso no pré-crise, ok? E também os Arqueiros Verdes do Mundo. Solta a imagem aí também do grupo que o Arqueiro Verde participou. Quem ele tem de parente? Quem são os parentes dele? Nós temos o Robert Henry Queen, que é falecido no pré-crise e no pós-crise, mas no Novo 52 ele está vivo, solta a imagem dele. A Moira Queen, que é a mãe, que é falecida, essa sim falecida. A Dinah Lance, que é a ex-esposa, a Canário Negro, solta a imagem dela também. O Connor Hawke, que é o filho, imagem dele. O Roy Harper, que é o Arsenal. O Ricardito, que é filho adotivo dele, solta a imagem, eu não sei como é que está nos Novos 52. A Emiko, que é meia-irmã e filha do Robert com Achado, nos Novos 52, essa Emiko é só nos Novos 52 que ela é considerada meia-irmã, tá? Nos outros, no pré-crise e no pós-crise, não tem, essa Emiko, acho que ela nem existe. Então, galerinha, espero que vocês tenham curtido essa primeira parte do vídeo, que trata basicamente do Oliver Queen e sua história, beleza? Nos próximos vídeos eu vou tratar dos top 10 das melhores histórias, top desenhistas, top roteiristas e top vilões do personagem. Então, galerinha, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo. Um abraço, até mais.